Bom, gente, então vamos começar de novo. O Alexandre, é doutor em ciências atmosféricas. Isso. E vem desenvolvendo, talvez pioneiramente aqui no Ceará, enfim, com uma certa postura de vanguarda em relação a esse tema, que é a questão do aquecimento global. Isso a partir não só de uma... Ele vai falar um pouco mais, né? Não só a partir de uma certa compreensão científica, filosófica, mas também política. E nós, então, convidamos para esse papo. Possivelmente a gente vai tê-lo de volta aqui, porque no modelo da nossa transmissão, que é de 40 minutos, porque a ideia, assim, como é pelo Facebook, não há um conforto nem visual, nem sonoro, claro, para um programa maior, assim, claro, um bate-papo maior. Então, a gente está apresentando um conjunto de questões e a ideia é que talvez os nossos amigos que se dispõem generosamente a vir até aqui possam voltar depois para esse bate-papo. Então, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Guilherme. É um grande prazer, né, atender a seu convite aqui no nosso Centro de Humanidades da UES. Eu queria fazer assim, eu queria começar bem do ABC. Certo? Tá bom. Eu queria, assim, o que é o aquecimento global? Tá. Vamos. Tá? E, assim, para tu não antecipar outros elementos, eu vou perguntar primeiro o que é o aquecimento global, que fenômenos ou consequências dele, e aí quais as causas. E depois disso a gente parte para uma reflexão mais política, mais... Tudo bem. Eu queria, assim, primeiramente, essa introdução científica, vamos aos fundamentos conceitual, físicos mais básicos do... o pessoal de humanas entender. Tá certo? Na realidade, não... nisso aí não tem problema. Não subestimo, né? Não subestimo. Não, é brincadeira. É só besteira. Às vezes a gente tem justamente o contrário, né? Porque galera das exatas, né, das ciências da natureza, poderia ter e deveria ter um instrumental capaz de levá-los a reflexões mais profundas e críticas, pelo menos em temas como esse. E, infelizmente, também, muitas vezes, não é o caso. Então, as limitações são, né, são comuns, são gerais. Mas, indo para o pronto, né? A ideia, no final das contas, não é tão complicada. O que é que define o clima de um planeta? O que é que define as características do clima de um planeta? Ou, pelo menos, o que é que define a sua temperatura média? Né? A temperatura média de qualquer planeta em qualquer sistema estelar de qualquer galáxia desse universo. Isso aí a física, ela, né, coloca muito nitidamente que é um balanço de energia. Trata-se de um balanço de energia. E 3 fatores entram aí... O que é um balanço de energia, Alexandre? Energia que chega da estrela e energia que é irradiada, emitida pelo próprio planeta para o espaço. Calor liberado pelo planeta para o espaço. Basicamente é isso, essa troca, esse fluxo de energia. Enfim, um certo equilíbrio entre o que entra e o que sai. Na realidade, um clima estabilizado, próximo da um certo princípio econômico, digamos assim, climático. O que você recebe, você gasta. Sim. Né? Basicamente, se você começar a ter gastos maiores do que o que você recebe, você vai entrar no vermelho. Né? Mas, enfim, basicamente é isso. É energia que entra e energia que sai. E um clima estabilizado pressupõe que a quantidade de energia que entra é aproximadamente igual à energia que sai. Nesse sentido, eu diria que 3 fatores a gente pode considerar como cruciais para determinar as características climáticas de um planeta. O primeiro é a quantidade de energia que chega da estrela. E isso tem a ver, claro, com quanto de energia que a estrela produz e qual a distância do planeta para ela. No caso, né, no nosso sistema aqui nós temos os planetas rochosos, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, depois os gigantes gasosos e, em tese, o que é que acontece? Quanto mais próximo, mais quente, quanto mais distante, mais frio. Quanto mais próximo do Sol... Exatamente. Né? Mas esse não é o único fator, porque existe uma coisa chamada albedo, ou a refletividade do planeta. Né? Fácil as pessoas entenderem. Se você vai de roupa branca ou de roupa escura para o nosso solzinho suave aqui do Ceará, é fácil constatar
que se você usa uma roupa escura, a absorção de radiação solar é maior, né? Então a temperatura cresce, em comparação com uma roupa clara que reflete boa parte do que incide, da energia que incide. Então, nesse caso, você tem o albedo planetário sendo um segundo fator muito importante também. Ele vai dizer quanto da energia que chega, de fato, né, o planeta vai utilizar. Enquanto ele já vai refletir imediatamente para o espaço, portanto, sem nenhum impacto sobre o sistema local. Mas o último fator é a composição química da atmosfera, ou o comportamento da atmosfera. O planeta pode ou não ter atmosfera, em primeiro lugar, né? Se for um objeto muito pequeno, como Mercúrio, né? Que tem gravidade muito fraca, ele não é capaz de reter gases, né? E, portanto, fica sem atmosfera. Marte também tem uma atmosfera muito tênue, e nesses casos, né, a atmosfera basicamente não cumpre quase nenhum papel. Se você, por outro lado, tem uma atmosfera mais densa, e aí nessa atmosfera especificamente você tiver algumas moléculas capazes de interagir com a radiação emitida pelo planeta, que deveria ir para o espaço, aí você tem um fator novo, tem uma nova componente na jogada. É o que a gente chama de gases de efeito estufa. É muito simples. Gases de efeito estufa. Em geral, são gases que têm pelo menos 3 átomos na molécula. Isso não funciona para oxigênio, que é O2, 2 átomos de oxigênio. Nitrogênio, que é N2, não funciona para esse pessoal. Mas moléculas como o vapor d'água, H2O, CO2, né? Carbono com 2 oxigênios, o óxido nitroso, ou o metano, que é o CH4, essas moléculas, elas têm modos de vibração interno, os átomos oscilam, né? Entre eles, né, em uma determinada frequência, e essa frequência ela pode corresponder justamente à frequência de parte da radiação que o planeta iria, a princípio, emitir para o espaço. Nesse caso, o que é que acontece? Ao invés dessa radiação ir para o espaço livremente, ela é interceptada por essas moléculas absorvem essa energia e reirradiam essa energia em todas as direções, inclusive para baixo de volta. Sim. Portanto, o que deveria ser colocado para fora é mantido parte no é interior mantida, da justamente. Parte é mantida, e exatamente por isso que se chama estufa. Justo, essa ideia, é uma analogia imagem, com a estufa. É uma analogia com a estufa. No caso da Terra, 40% da radiação infravermelho que sai da superfície é interceptada, é bloqueada pela atmosfera. Mas você diz, poxa, sabe quanto é em Vênus? 99% fica. E por isso Vênus, inclusive, apesar de ser o segundo planeta em ordem, né, de distância para o Sol, fica mais longe do que Mercúrio, Vênus é mais quente que Mercúrio, bem mais quente. Na verdade, Vênus é o exemplo mais, talvez, dramático, eu diria, de como o efeito estufa pode literalmente transformar um planeta em um inferno. Vênus tem a sua superfície a 460 graus Celsius. Isso é a temperatura de um forno. Né? Chumbo e estanho escoam líquidos. O planeta é todo recoberto de nuvens de ácido sulfúrico, o que, na verdade, dá uma redução no aquecimento de Vênus, porque reflete muita luz. Só que essas nuvens de ácido sulfúrico produzem chuva que evapora antes de chegar à superfície. O ácido sulfúrico ferve a 380 graus Celsius. Né? Neva metal. Sim. Então, quer dizer, é um planeta inviável para qualquer forma de vida complexa, provavelmente em qualquer química que a gente possa imaginar. Alexandre, então assim, quais seriam os, digamos, a medida ou, enfim, um método que permitisse esse equilíbrio, esse princípio econômico no caso da atmosfera terrestre, quer dizer, que desse as condições de reprodução espontânea das condições naturais de existência. É importante a gente dizer o seguinte, né? O clima da Terra passou por várias alterações ao longo de sua história geológica. Né? E, naturalmente, a busca de um novo equilíbrio climático, após algum tipo de perturbação, sempre visava rebalancear esses fluxos energéticos. Isso pelas próprias tendências naturais. Exatamente. Né? Bom, Vênus está equilibrado.
depois de provavelmente dois eventos catastróficos de efeito estufa desenfreado, Vênus entrou em equilíbrio. Né? Só que o equilíbrio é um novo equilíbrio em altíssima temperatura. Né? Esse é o ponto. Não se trata de que o planeta é ameaçado com grandes mudanças climáticas, mas se você tem formas de vida adaptadas a uma determinada faixa climática, determinado intervalo de parâmetros climáticos, de temperatura, de precipitação, etc., é óbvio que uma mudança muito brusca, uma perturbação muito significativa nesses parâmetros vai colocar sob risco essas formas de vida. Mas aí, só para fechar esse ponto primeiro. Sobre o que é o aquecimento global. Né? Basicamente, o que é que acontece? Se nós temos esses três fatores, quantidade de energia que chega do Sol, quantidade de albedo, ou seja, porcentagem dessa energia que é refletida, e composição química da atmosfera, governando o clima, né? Se você mexe em um dos três fatores, voa lá, você mexe no clima, você tem mudança climática. Se mais energia passa a chegar ou menos energia a sair, você tem aquecimento. Se você reduz a energia que chega e ou aumenta a energia que sai, você resfria o planeta. Então, né, não tem segredo, são conceitos simples da física até esse ponto. Claro, nós não temos nenhum indício de uma grande alteração da irradiância solar. Da chegada. Não, de jeito nenhum, nada disso. Nem do albedo terrestre. Hoje, talvez a coisa que mais modifica o albedo da Terra, a refletividade da Terra, seja o desmatamento. Só que, veja só, desmatar significa substituir uma superfície escura, que são florestas, por superfícies mais claras, pastagem. E isso implica, na verdade, que o albedo aumenta. Você reflete mais coisas. Então, se não houvesse uma perda de estoque de carbono associada à destruição de florestas, esse fator, na verdade, estaria contribuindo para resfriar o planeta. Tá? A gente não tem hoje nenhuma sombra de dúvida, na verdade. É algo assim. É como a gravidade, como a gravitação, a evolução das espécies. Né? Porque a coisa é muito simples. Se o terceiro fator é a composição química da atmosfera, e nós estamos mexendo na composição da atmosfera, adicionando mais gases que promovem esse chamado efeito estufa, ou seja, essa captura da radiação infravermelho que deveria chegar para o espaço, se nós estamos aumentando a concentração desses gases, é óbvio que você vai... Então, essa é a causa. Essa é a causa. Essa é a causa. Então, quer dizer, tu caracterizar, disseste o que é, né? Quer dizer, quais são as condições, as três condições, digamos, as três determinações da composição, digamos, do equilíbrio climático. Correto. Nessa fase, né? E a causa, então, seria a emissão de gás carbônico. Sim, é a única que está sendo alterada e de maneira dramática. É importante a gente apontar isso, inclusive. Porque em 250 anos, a concentração de dióxido de carbono saiu de 280 partes por milhão para 405. Se a gente pudesse editar esse vídeo depois, então a gente coloca essas informações de números, aqui a gente colocaria para chamar a atenção. Então tu tem que repetir. Tá certo. A atmosfera pré-industrial, ela continha 280 partes por milhão de CO2. 280 partes por milhão de CO2. A cada milhão de litros de ar, você tem 280 de CO2. Certo. O CO2 é o mais minoritário. Certo. Mas não é por isso que ele não tem efeito. Né? Você pode muito bem dizer, coloca aqui algumas gotinhas de cicuta, né? Sim. Ele vai dizer que não tem efeito porque é minoritário. É minoritário, exato. Né? Coloca um pouquinho de cianureto aqui. Né? Não é argumento. Então, o minoritário pode ter muito impacto. E quando você altera, como nós fizemos, aumentando em 45% a proporção do CO2, é óbvio que nós vamos mexer no efeito estufa. Muito, muito. Mas não ficou só no CO2. Metano é outro caso impressionante, porque os valores pré-industriais estavam em torno das 800 partes por bilhão. Acontece que a molécula de metano, ela é, numa escala de um século, ela é, em média, 34 vezes mais potente do que a do CO2 na absorção de infravermelho. E, portanto, o metano não pode ser
desprezado de forma alguma, mesmo sendo ainda mais minoritário. Mas nós saímos desses 800 partes por bilhão pré-industriais para 1.800 partes por bilhão. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Aí você soma o óxido nitroso, N2O, e os chamados halocarbonetos, né? Inclusive, primeiro os CFCs, que além de tudo causavam dano à camada de ozônio, os CFCs foram banidos pelo Protocolo de Montreal. A gente teve, inclusive, notícias interessantes. A NASA está monitorando o buraco de ozônio, ele está encolhendo. Uma das raras poucas notícias que a gente tem para dar. Só que os substitutos dos CFCs, assim como os próprios CFCs, são também gases de efeito de estufa. O efeito deles não é tão grande porque eles estão presentes na casa da partes por trilhão. Sim. Mas ainda assim soma ao CO2, também, soma ao metano, soma ao óxido nitroso e no final das contas a gente tem hoje, só para a gente ter uma noção, Emiliano, o quinto relatório do IPCC, publicado em 2013, IPCC. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é um painel convocado pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial, com os principais especialistas em clima. Essa Organização Meteorológica Mundial é uma organização da sociedade civil ou intergovernamental? Ela é intergovernamental. Certo. Né? Mas a comunidade científica reconhece como instituição séria e... Com toda certeza. Como painel também. Sem dúvida. A OMM ela é sucedânea da primeira tentativa de organizar uma rede internacional de observações, que é uma iniciativa muito louvável. Né? E é ela que mantém o registro desde 1880 de temperatura na superfície. Exato. Né? E a gráfico, portanto, contínuo, claro. Isso é um acompanhamento. Mas mesmo, você poderia dizer, não, mas de 1880 para cá ainda é pouco em comparação com a história geológica da Terra. Sim, isso é óbvio. Mas nós temos como recuperar dados do passado. Mas antes, deixa eu te contar o que eu ia colocar. O último relatório do IPCC, ele fez uma continha. O excedente de gases de efeito de estufa na atmosfera cria um desequilíbrio equivalente a 2,29 watts por metro quadrado. A unidade de potência, watt, ela é fácil de entender se a gente olhar a embalagem, né, de lâmpada. Todo objeto, todo utensílio elétrico tem uma determinada potência. Então, mas o importante se você coloca esses 2,29 watts a cada metro quadrado da superfície da Terra e multiplica isso pela área da Terra, você encontra uma quantidade formidável de energia. É o equivalente à explosão de 18 bombas de Hiroshima por segundo. Isso é a quantidade de calor, é o tamanho do desequilíbrio energético planetário hoje. É por isso que ele é tão grande assim, é por isso que ele é capaz de derreter geleiras, derreter mantos de gelo. Eu queria interromper a ordem que eu tinha proposto, Alexandre. Como é que isso dá cadeia? Como é que a gente vê cientistas nos Estados Unidos, em frente à Casa Branca sendo preso, fazendo protesto? Pois é, James Hansen. Que é uma cena linda, por sinal, uma sequência de 3 fotos, enfim, isso. 3, 4 fotos. Quer dizer, como é que essa compreensão científica se transforma? Depois eu vou voltar para as consequências, para atender, assim, vamos quebrar um pouco a ordem. Como é que isso se transforma num discurso político? Quer dizer, como é que isso, de algum modo, se confronta? Que, na verdade, essa é outra forma de repor a mesma pergunta, né? Que como é que isso termina se constituindo uma compreensão científica, um discurso científico, de fácil compreensão, mas também, dependendo do modo como se coloca, não é, enfim, é uma coisa mais elaborada, né? Como é que se transforma, não apenas num discurso político, mas, inclusive, numa posição que confronta interesses. E que interesses são esses? Claro. Quer dizer, por que se tornar cientista, de novo, se tornou um negócio perigoso? Pois é. No caso do James Hansen, deu cadeia. No caso do Michael Mann, que é outro colega bastante vogal, né? Bastante eloquente na crítica, né? O que acontece foi ameaça de morte mesmo. Inclusive pacotinhos... Isso, Michael Mann. Michael Mann. Ele recebeu pacotinho simulando anthrax no escaninho dele da Pennsylvania State. Foi processado. Né? Então, assim, perseguido. O cara é perseguido. Então,
Mas aí qual é a grande questão em jogo? A grande questão é, quais são as fontes emissoras de CO2? A principal é a queima de combustíveis fósseis. Qual é a principal fonte Aí são as grandes irmãs. secundada pelo desmatamento? Qual é a principal fonte de metano? Fermentação entérica dos rebanhos de ruminantes, gado bovino. Então, nós estamos falando, né, de conglomerados, né, poderosos. Na realidade, hoje, a qualquer momento, se você checar os rankings da Forbes, né, os 100 mais da CNN, se você pegar o topo mesmo da cadeia, os 10 maiores companhias do mundo, 10 maiores companhias do mundo, você vai encontrar sempre pelo menos 5 petroquímicas. De início eram muito as 4 irmãs, né? A Exxon, Shell, Chevron e BP. Hoje em dia a Chevron às vezes ela cai um pouquinho, e quem é que entrou em cena? As 2 petroquímicas chinesas. A Chevron caiu em cima, mas o suficiente para... Não, para ficar ainda promover. E para promover, um dos que promoveram o golpe 16 aqui, né? Sim, claro. Claro. Não, ela só sai das 10. Só sai das 10. Ela fica entre as 20. Das 20. Porque entre as 20 aí estão também a Total francesa, a ConocoPhillips, né? Então, não tem jeito, são gigantes, né? São gigantes. A Petrobras está lá. Sim. Pode dizer uma corporação. Uma corporação. Né? Uma corporação que funciona. Com muito orgulho para o patriotismo, para o chauvinismo brasileiro, uma multinacional brasileira, a maior multinacional brasileira, estatal, né? Pois é, terrível. Que é diferente de ser pública, mas enfim. Mas enfim, você junta essas corporações. Aí tem a Gazprom, russa. Né? Esse setor aí é o setor da indústria de combustíveis fósseis, é o coração energético da nossa sociedade. E a nossa sociedade ela é movida a produção crescente, né? A crescimento exponencial da oferta de bens de consumo, e isso demanda energia. Não é à toa que você... E a principal fonte energética desses bens de consumo, desses bens... Da indústria, é carvão, petróleo e gás. Carvão, petróleo e gás. É isso. Os combustíveis fósseis. Isso. Que é um carbono que está... ele tem milhões de anos enterrado. E, de repente, a gente jogou esse carbono para a atmosfera. E isso desequilibra completamente a fisicoquímica planetária. Bom, a gente vai voltar. Eu vou então, voltar isso. O lucro dessas empresas, ele foi... Né, o império foi construído a partir dessas empresas, de todo o resto que dependeu dela como fonte energética. Esse império foi construído às expensas da desestabilização do equilíbrio climático planetário. Isso no último século e meio, desde 1750, quando se percebeu que carvão queimando dava mas energia. Mas esse impacto ainda não era... Não, o grande impacto mesmo foi, na verdade, na partir da segunda metade do século XX. Mesmo... enfim, no segundo pós-guerra para cá. Exatamente. Que é quando tem o boom do industrial da reconstrução europeia, a industrialização de países dependentes, médios. A entrada da China. Então, isso... A entrada não apenas de 1 bilhão no mercado mundial de força de trabalho, mas também os recursos naturais. Claro. É o que a gente chama de grande aceleração, né? Cujo rebatimento, grande aceleração na economia, né? Cujo rebatimento geológico, que não é só mudança climática, envolve vários outros fatores ambientais em grave crise, em colapso, né? Acidificação oceânica, uso de água doce, perda de habitats, sexta extinção. Você soma tudo isso, é o que a gente chama nas ciências da Terra de antropoceno. Isso. É uma nova época geológica, inclusive. Então, o que é o antropoceno? Porque eu tenho visto esse conceito. Sim. Né? E o que, inclusive, em textos teus, enfim, o que significa esse conceito de antropoceno? Não tem, de novo, não tem segredo, né? Seno é apenas um sufixo para designar épocas geológicas. Antropoceno seria, então, a época geológica em que a humanidade é força dominante. E, de fato,
E, de fato, é importante a gente sinalizar algumas coisas. Além de nós termos mudado a composição química da atmosfera terrestre, nós, hoje, movimentamos mais sedimento com a combinação de agropecuária, mineração, construção civil, etc. Nós movimentamos mais rocha, areia, etc., do que todos os processos continentais juntos. Vento, rios, etc. Na verdade, 3 vezes mais. 3 vezes mais. As condições espontâneas, eu estou chamando de espontâneas, ou as tendências naturais. Que não são fixas, naturalmente. Não são. Tem idades geológicas distintas, climáticas distintas e tal. Elas têm um intervalo e, em geral, patamares, né, ou faixas disso aí, definem um estado do sistema, do geossistema global. Né? Se você muda muito radicalmente esses patamares, você lança o sistema... Você remove o sistema do equilíbrio e ele vai, obviamente, chegar em algum outro equilíbrio que a gente não sabe qual é. Esse, na verdade, é o grande ponto. Outra coisa... Deixa eu voltar isso, só para entender o antropoceno. Então, quer dizer, historicamente, há uma data mais aguda, um período mais agudo, que é o boom capitalista após a Segunda Guerra Mundial, né, em que a intervenção, digamos, humana reconfigurou as condições de reprodução das condições naturais de existência, inclusive do próprio homem, mas não apenas do próprio homem. Na verdade, reconfiguram toda a biosfera. Toda a biosfera. Hoje, a taxa de extinção de espécies ela está entre 100 e 1000 vezes acima da taxa de background, ou seja, do normal. Porque, sim, espécies se extinguem naturalmente, né? E novas espécies se formam. O nível de biodiversidade, inclusive, é dado por essa disputa. Né? Você tem mais espécies surgindo do que se extinguindo, você aumenta a biodiversidade. Se você tem um movimento contrário, você empobrece a biosfera, você reduz a biodiversidade. Nós estamos com a taxa de extinção de espécies de 100 a 1000 vezes maior do que o surgimento de novas espécies. Então, nós estamos empobrecendo a biosfera. Tem 40 anos. Um período de anos, isso que eu pergunto, um período de anos que a gente pode dizer, por tanto tempo, tantos 1000 espécies são extintas. Olha, então, o dado é até mais dramático, porque quando a gente fala de espécies, significa que a gente ceifou a vida do último indivíduo. Sim. Mas nós podemos falar de populações, e isso é aterrador. Em apenas 4 décadas, 4 décadas, nós perdemos mais da metade da vida silvestre do planeta. Isso animal e vegetal? Não, animais. Animais. Né? Nós estamos praticando um verdadeiro holocausto, né, animal. Aí você pega tudo. Você pega de peixes com sobrepesca a anfíbios cuja determinação de sexo é vinculada à temperatura e, portanto, são particularmente vulneráveis à mudança climática. Você tem a introdução de espécies invasoras, sem predador natural, que desequilibram completamente o ecossistema. Você tem a destruição direta de habitat, e você tem poluição, e você vai somando tudo isso e não tem biosfera que aguente. Deixa eu te perguntar assim, porque são muitas coisas na minha cabeça. Assim. Uma delas é o seguinte, eu vou começar pela mais boba, aparentemente mais boba. Mas assim, o que seria... eu já ouvi esse argumento de um colega nosso da universidade. Assim, a Terra está esfriando, dizem. E, portanto, quer dizer, se a tendência natural da Terra é esfriar, como é que se fala em aquecimento global? Desculpa, isso é uma... bobagem. Não, é falso, é mentira. Não, mentira. Simplesmente os dados, as diversas métricas possíveis... Claro que não. Se nós compararmos não apenas com o período pré-industrial, mas nós começamos a olhar, nós temos hoje dados indiretos. Né? Não, essa afirmação, que é quase escolar, colegial, de que a tendência, então, dos planetas e tal, do próprio Sol, seria, no prazo aí de milhões de anos, um esfriamento. Não. Isso não existe. Não, pelo contrário, até. Mas eu devo dizer que isso não está
Não é É a noutra questão. escala, é noutra É escala. outra escala, não é essa questão. Mas dentro dessa escala, na verdade, o Sol ele aumentou em 30% a sua potência irradiada desde que surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Mas se você projeta essa tendência de longo prazo numa escala de 100 anos, isso é irrisório, completamente irrisório, em comparação com as mudanças que nós estamos operando. É importante dizer isso. E que são objetos de medição. Claro, claro. Nós somos capazes, hoje nós temos a condição de pegar um sensor que mede infravermelho, junto à superfície, outro embarcado num satélite. Eles podem passar sobre o mesmo ponto. Você mede a radiação que está saindo da superfície da Terra e você mede aqui, escapa para o espaço. E você, portanto, infere o quanto ficou no meio. Isso é medido. Assim, a negação do aquecimento global ela é uma estultice, né? Da parte de quem não se dá. Por isso que tu dizes que é uma convicção tão científica quanto a da evolução das espécies. Sim, porque... Tem outra coisa que falaste no começo. A gravitação. Sim, a gravitação. Eu não vejo ninguém negando a gravidade, né? Indo para cima de um prédio e pulando. Assim. É o mesmo grau. Completa abobrinha. Desprovida de qualquer fundamento. Então, assim, mas tem terraplanista agora, né? Tem terraplanista, então, tem criacionista, então enfim. Tem tudo, né? Então, a não ser que você esteja sendo pago por uma empresa petroquímica ou uma firma de agronegócio, e você passa negacionismo adiante, você está sendo um otário. Sim. Não. Deixa eu ver se eu consigo formular o que eu estou pensando aqui. Quer dizer, qual é o nível aceitável, digamos assim, de gás carbônico? Quer dizer, 0. Não, a situação em que chegamos hoje. Não, mas, negativa. Agora é negativo. Nós estamos devendo. O lance é o seguinte. Para que nós não ultrapassássemos os limites climáticos dos últimos 800 mil anos, importante dizer isso, não é? Nós não deveríamos... Dos últimos 800 mil anos. Certo. Só. Nós não deveríamos ter colocado em nenhum momento mais do que 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Tá, então esse é o limite aceitável. Porque isso, a longo prazo, nos teria levado a um aquecimento de 1 grau Celsius. Né? E a elevação de 1 grau Celsius é aceitável? Pois é, 1 grau Celsius, nós estamos em 1,2. Já passamos do inferno. Não, na verdade a gente está entrando, né? Tá. Não, a gente já passou da barreira. A gente passou daquela porta lá do Dante que tem. Tem uma praia em Natal que acho que é barreira do inferno. Isso, já está passando a barreira do inferno. Perder toda a esperança, voz que traz, né? Isso. Pois é, a gente entrou naquela porta em 1988, quando passamos de 350 partes por milhão. Porque isso, pelas contas que nós temos, nos manteria dentro do limite de flutuação climática com 1 grau Celsius acima do período pré-industrial. Então, isso nos manteria ainda dentro, né, da faixa na qual a Terra... Então, quer dizer, o antropoceno ultrapassou o seu limite em 88, quando ultrapassa... O limite climático. Só que o limite de espécies foi antes. Nesse sentido, algumas pessoas até defendem que o antropoceno ele seja considerado assíncrono. Ou seja, que, na verdade, haja múltiplas datas... como camadas geológicas, como camadas temporais. Embora, obviamente, se algum arqueólogo extraterrestre ou evoluído a partir de alguma espécie que sobrar vai investigar a Terra daqui a 10 milhões de anos, quer dizer, isso tudo vai estar... É só uma lâmina apenas, né? Só que vai ser uma lâmina completamente louca, em que ossos de orangotangos e girafas vão ser substituídos por ossos de cabeça de gado, né? De gado e galinha. Só estou pegando a imagem assim como camadas... Em que de repente aparece plutônio, que é um troço que não existe basicamente no universo. Não existe quase nada de plutônio.
E de repente aparece um monte de plutônio, os testes nucleares. Tá, vamos voltar aqui. 88 se ultrapassa os 350 partes por milhão de CO2. Partes por milhão de CO2. Esse era o limite. Esse era o limite. E foi justamente isso que ultrapassou 1 grau. Não, isso a longo prazo, porque imagina o seguinte, a quantidade de CO2 na atmosfera, você pode fazer analogia com a intensidade de uma chama de um fogão. Certo. Né? Se a chama está bem fraquinha, e você tem outras fontes de resfriamento, né, tipo vento, se manter. Vai manter uma temperatura X ali. Aí você aumenta a chama. Aí você vai esquentar até um patamar maior. Se você aumentar mais ainda, ela vai aquecer mais ainda e assim por diante. Então, 350 partes por milhão iria levar, ao longo do tempo, a nos aproximarmos ao limite máximo de 1 grau Celsius de aquecimento em relação ao período pré-industrial. Os nossos atuais 400 nos levam provavelmente a algo como 1,5. Né? Tem uma data em que se verifica que se chegou essa barreira de 1 grau? Sim. Na realidade, foi ano passado. Ano passado, Perdão, ano retrasado, 2016. 1 grau. E já estamos 2 anos depois, 1,2? Não. Na verdade, aquele ano foi 1,2. Esse ano foi um pouco menos quente, porque não teve El Niño. Esse ano é 1,1 lá numa leia. 2017. Não, 88. Até 88, estávamos no nível de emissão de 350. Não, concentração. De concentração. Emissão é o que a gente está jogando todo ano, que são, hoje em dia, 40 bilhões de toneladas de CO2 ano. E como o CO2 é um gás basicamente inerte, o máximo que ele faz é ser capturado por a vegetação. Pela vegetação. Na verdade, minha pergunta todinha tem outra. O que é possível se manter? Não vai dizer simplesmente nada, não. O que é possível se manter da sociedade industrial? Quer dizer, das condições de produção. Primeiro, mineração se extingue. É preciso acabar com toda a indústria bélica, precisa acabar. Toda a indústria de embalagem precisa... Tanto a de plásticos como a de papel também? A de plástico desaparecer. Desaparecer, simplesmente. Né? E nós temos que ter uma reciclagem eficiente para o resto. Né? Papel, madeira... Vidro. Madeira é uma reciclagem natural e, portanto, você não pode usar nem um grama a mais de madeira que a natureza não fotossintetize, né, no ano seguinte. Então, é básico isso. Né? Essencialmente, precisa ser uma indústria de reciclagem, em primeiro lugar. Né? Reciclagem propriamente dita, logística reversa, tudo isso. Porque... Indústria automobilística limitadíssima. Indústria automobilística limitada a trocar vagão de metrô, carro compartilhado, para ambulância e tal. Enfim. Isso significa uma remontagem completa da lógica da cidade construída no último século. Absolutamente. Dos empregos também. Da lógica de empregos. Enfim. Claro. A construção civil com cimento precisa parar. E faríamos com o quê? Então, nós temos os materiais. Adobe, super adobe, chama os permacultores e os indígenas. Mas não daria conta. Bom, mas também não quero fazer... Mas é que tá, Helena, a grande questão tem que dar conta. O que não vai dar conta é nós mantermos isso que nós estamos fazendo. Sim. Isso é insustentável. Isso vai estourar. Feio. Está estourando. Está estourando. Né? De fato, já ultrapassamos a barreira do inferno. Quer dizer, nós estamos caminhando, eu acho que aquela imagem do Benjamin é perfeito. Uma coisa que a gente não fala, ou fala muito pouco. Óbvio que no Oriente Médio o fator principal é guerra patrocinada pelo imperialismo e tudo mais. Mas você sabe que a Síria passou uma seca recorde de 7 anos? Perdeu 80% do rebanho bovino? 6 milhões e meio de pessoas foram deslocadas do campo para cidades? Aí o que é que você... Isso é mudança climática. Seca recorde.
a Europa não teve capacidade de receber de braços abertos 1 milhão de refugiados sírios. Porque desses 6,5, 1 milhão foi para fora do país. O que é que vão fazer com 100 milhões de pessoas de Bangladesh? Com o mar subindo. É isso que nós precisamos dizer. Sim. Tem que tocar a real. E não tem jeito. Porque, na verdade, é o seguinte, o que eu perguntar para gente é o seguinte, porque são duas coisas que eu noto no que tu fala, que aí eu estava querendo, eu acho que a gente já pode ir para esse lado. Tá certo. Né? Para esse ponto final. Final, não vamos acabar, mas a gente ainda tem aí, a gente tem 5 minutos, a gente pode ter mais 10 minutos, tá e tu vai voltar aqui depois. É o seguinte, já são 41 minutos de veja só, de transmissão. Não, no instante passa, é incrível. Ao mesmo tempo, tu tem um discurso muito de afirmação da ciência, né? Sim. Portanto, não tem nada de obscurantismo, de primitivismo, nem de... Enfim, não que haja qualquer problema em si mesmo nisso. Também não acho. Né? E, ao mesmo tempo, em que ponto isso se relaciona, quer dizer, essa afirmação da ciência ou destas coisas que a ciência tem dito e que portam um potencial crítico imenso em relação à sociedade capitalista que a gente vive, ao mesmo tempo, como é que isso se casa, esse discurso afirmativo da ciência, com um discurso crítico da indústria, da técnica e da indústria, ou não necessariamente um discurso crítico da técnica e da indústria? É um discurso, ao meu ver, necessariamente crítico da ideia de crescimento econômico, desenvolvimento baseado a partir desse crescimento e progresso, e da ideia de progresso. A natureza tem uma coisa chamada evolução, e isso não tem a ver com progresso. Sim. Na verdade, nós somos tão evoluídos quanto qualquer bactéria que coabita a Terra hoje, né, conosco. Né? Tem experimentos que são feitos, inclusive. A gente sabe que em determinados momentos a natureza ela faz descartar, simplificar, diminuir. Sim. Né? E diminuir significa evoluir. Simplificar significa evoluir. Né? Nós estamos precisando de algo assim. Não tem como você seguir sustentando, né, um crescimento econômico que reclama da natureza 50% a mais do que ela é capaz de repor, que está em vias de... Enfim, quer dizer, os processos de reprodução natural espontâneos, os processos espontâneos de reprodução da natureza são insuficientes. Isso, o nível de exigência das atuais condições de técnicas de produção. Justamente. Óbvio que a primeira coisa que precisa ser descartada no negócio desse é uma elite parasitária. É óbvio. Nada mais perdulário do que você sustentar. Uma elite parasitária quer dizer, tu está falando socialmente. Sim. Perdulária. Né? Agora, não é só isso. É preciso entender que a acumulação capitalista ela também é vinculada a uma forte sedução, né? Fetichismo, por consumo e descarte. De massas. De massas, exato. E esse elemento precisa... É o pseudo-luxo, né? Quer dizer, exato. É o pseudo-luxo miserável da sacolinha de plástico, do celular novo, do copo descartável, do copo, do prato descartável. Enfim, na verdade, uma sociedade que não tem mais luxo... Do automóvel se constitui um pseudo-luxo, como se constitui, como diz Debon, uma pseudo-festa. Né? Não se tem festa nem luxo. Então fica... isso, de fato, as massas trabalhadoras, consumidoras, já põem isso como... ou elas já têm ou elas almejam. Esse sequestro sabe? E isso, inclusive, é que, assim... não só os setores, né, que discutem política com base na inclusão via consumo, como inclusive, né, setores que supostamente estão mais à esquerda, né, permanecem com esse discurso do paraíso para a classe operária, sendo um paraíso a partir dessa materialidade aí. E, na verdade, mesmo esse setor mais à esquerda mantém a ideia de uma afirmação de um discurso de positivação e não de crítica do trabalho assalariado, do trabalho. Sim. Né? Sim. Isso eu lembro muito do meu querido cacique Antônio Anassé da Japuara. Ele diz: Alexandre, como era ruim quando eu tinha emprego.
Exato. Né? Exato. Ele em meio lá às macaxeiras e pimentas dele. Alexandre, vamos, conceitualmente, quer dizer, aquele negócio que o Marx diz, na ideologia alemã, que em determinado momento as suas produtivas se transformam em forças destrutivas. A gente poderia dizer que tu concordaria que um dos indícios em que as forças produtivas desenvolvidas na sociedade moderna se tornam destrutivas é quando elas exigem mais da natureza. É verdade que é destrutiva também em relação aos homens, em outros aspectos. Claro. Mas, enfim, em relação à questão que a gente está discutindo. Quer dizer, quando ela exige mais da natureza do que a natureza em suas tendências espontâneas pode produzir ou reproduzir. Essa é uma boa métrica. Se você faz a somatória da produtividade humana, e ela é uma produtividade destrutiva, no sentido de solapar as próprias condições materiais de reprodução, não apenas da própria vida humana, mas da vida em geral do planeta, que esse é outro debate da expressão que é condição da vida humana. Quer dizer, o ABC do materialismo histórico é justamente, quer dizer, que o homem encontra condições naturais pré-estabelecidas para que ele possa efetivar o trabalho. Quer dizer, se o trabalho humano, em determinado momento... Mas eu acho, assim, nós precisamos romper com o antropocentrismo. Definitivamente. Né? O que é romper com o antropocentrismo? Nós precisamos nos entender como parte, né, de uma enorme teia de interações em que nós estamos em um dos nossos. Sim. E, na verdade... Mas esse é o princípio materialista. E nem isso, nem o nome mais relevante. Não. Eu garanto para você que, do ponto de vista da produtividade natural, as plantas são, obviamente, né, ao concurso, elas produzem, de fato. Sim. E os insetos, por exemplo, ocupam um locus mais privilegiado que o nosso. Mas, enfim, é preciso ter uma mudança de percepção de onde nós estamos. Nós não somos uma espécie escolhida nem por divindade, nem por, por uma transformação. Tem uma parte de um setor que reivindica marxismo que me parece quase tão religiosa quanto, né, a imagem e semelhança de divindade em relação ao homem, ao trabalho, etc. Não, é realmente Quer dizer, tu acha que estaria em questão também o humanismo tal como foi constituído, tanto pelo grande humanismo burguês, também e naquilo que o marxismo manteve disso. Provável. Quer dizer, tu acha que tem uma certa herança teológica nessa afirmação do homem como centro. Tem um texto do Bruno Latour, que ele fala de aliados e inimigos na época do Antropoceno, em que ele usa um outro termo, né? Os terranos. Terrano, na verdade, incluiria indígenas, né, favelados, né? Mais pra cá, a galera foi quase saindo, né? Quase saindo, começa a movimentar. A galera de baixo impacto, o pessoal que dentro do antropoceno é menos antropo do que os outros, afinal de contas um etíope emite 300 vezes menos CO2 do que um habitante do Luxemburgo, né? Então, esses seriam terranos, e obviamente todas as outras formas de vida seriam terranas, talvez com exceção dos nossos pets, né? E aí haveria os humanos, especialmente um poodle que tem mais consumo associado a ele do que uma criança pobre, né? Como diz o do Zec, né? Exato. Pois é. Então esses seriam os humanos. E esses, na verdade, que são o problema. A Terra só sustenta o terreno. Eu queria fazer a última pergunta, tu vai voltar. Eu queria assim, como é... Bom, nessa compreensão desse discurso do aquecimento global, quer dizer, como é que se explica? E tu vai ter que fazer um esforço de professor para explicar de modo claro em pouco tempo. Se fosse professor, eu já te encontrar também. Não, se fosse para ser claro para nós. Fenômenos tão distintos quanto seca, desertificação, degelo e, ao mesmo tempo, aumento de chuvas, aumento de frio. Vamos lá. Seca e enchente é muito fácil. Uma atmosfera mais quente, ela funciona como um reservatório maior de vapor d'água.
A água, quando estava geladinha aqui, tinha gotinha ao redor, que é o vapor que se condensa. Quanto mais quente estiver o ar, mais água na forma de vapor ele é capaz de armazenar. O que significa que é uma atmosfera capaz de produzir maior evaporação. Isso, né, todo mundo sabe, não precisa, né, de estudo formal, pelo contrário, meu bisavô agricultor sabe melhor que nós todos. Sabia melhor que nós todos. Ele, né, como bom agricultor lá de São José da Macaoca. Quanto mais quente mais evapora. Vai chover. Não, pois é. Né? E aí, dizia antigamente. O lance é o seguinte, né? Óbvio, uma atmosfera mais quente, portanto, dá mais trabalho para encher de vapor. Então, a seca é mais prolongada, porque ela retira mais água da superfície. Ao mesmo tempo, no entanto, quando ela finalmente satura de vapor, ela tem mais matéria-prima para formar nuvens de chuva intensa. Então, as chuvas também são mais intensas. Os dois extremos são exacerbados. Quer dizer, maior período de falta de chuva e chuvas mais concentradas e mais intensas. Interrompe esse período e depois volta. Temporalmente e também espacialmente. Ou seja, a tendência é que regiões com chuva escassa, em boa parte delas, fica com chuva mais escassa ainda. Né? E esse vapor d'água seja transportado pela circulação geral para as zonas que já são mais úmidas, naturalmente. Né? É um Robin Hood ao contrário. Perfeito. Recorde de calor e de frio. Importante, né? Porque temos esse... Quer dizer, só ver se está certo isso que tu disse, do que eu entendi. Quer dizer, regiões mais frias têm capacidade de absorver... Não mais frias, não. Desculpe. A atmosfera... É simples. A atmosfera mais quente, aquecida, ela guarda mais vapor d'água. Isso, mas você falou que... Então, tanto ela retira mais vapor d'água... Mas que se transfere para outras regiões. Eventualmente sim. São regiões em que a dinâmica da atmosfera proporciona a produção de chuvas com mais facilidade já. Então, a tendência é que você, né, vai produzir justamente chuvas mais intensas onde elas já ocorrem. Recorde de calor e frio, importante dizer. Né? Sim, os recordes de frio não vão desaparecer, mas eles, a cada temperatura registrada numa estação de superfície hoje no mundo, com recorde de frio, existem 3 recordes de calor. Um clima estabilizado teria o quê? É como jogar uma moeda, 50%, 50%. Não é mais, em primeiro lugar. E segundo, em particular, os eventos da América do Norte, existe aí um fator que entra em jogo, que é o derretimento do Ártico. O derretimento do Ártico ele reduz a diferença de temperatura latitudinal e é esse gradiente, essa diferença natural de temperatura que segurava as massas de ar polar. Tem uma dinâmicazinha atmosférica, né? É mais sutil a explicação, é o que a gente chama de vento térmico, mas basicamente isso segura as massas de ar polar girando em torno do polo, que a gente chama de vórtice polar. E se a gente reduz esse gradiente com o derretimento do gelo do Ártico, na verdade, aí essa massa meio que vaza. E aí você tem situações como, ao mesmo tempo que a Sibéria estava vários graus acima do normal, a América do Norte estava congelando. Um ciclone bom. Então, você tem ainda maior variabilidade. Você tem mais eventos de calor do que de frio, sem dúvida alguma, mas além disso, né, o tempo fica mais instável também com essas ondas de frio, porque as massas de ar não ficam contidas no polo. Isso né? Sim. E aí, claro, furacões mais intensos. Furacões mais intensos, Maria. A gente ainda tem mais de 1 milhão de pessoas em Porto Rico sem eletricidade regular. Temos centenas de milhares ainda sem água potável na torneira. Tem noção do que é um Maria, né, passando por cima de uma comunidade pobre? O grau de desestruturação, desgastamento do tecido social que você tem numa situação dessa? Imigrantes, destruição de infraestrutura. Isso que nós vamos ter que lidar. Essa é a herança dessa sociedade de espetáculo, de consumo e descarte que nós temos hoje. Essa farra, que é uma farra totalmente desigual. Né?
nós usufruímos de uma fração dela, alguns usufruem muito, e a grande muitos não maioria... usufruem nada, ou muito pouco, mas o pior, é uma grande farra destrutiva, que vai deixar um legado, né, para gerações de jovens hoje, que são gerações futuras, muito grave, inaceitável. Na verdade, era para a gente ter a nossa juventude indo em massa destruir oleodutos, gasodutos, poços de petróleo hoje. Sim. Né? Assim, isso sim seria consciência, eu não digo mais de classe, eu acho que tem uma consciência que é mais importante hoje, é uma consciência de biota. Não precisa ter uma consciência de biota, né? Que extrapole, né? Espécie, para além das opressões que a gente precisa, que felizmente isso aí boa parte da esquerda avançou, né? Que antes tudo era resumido à classe, né? Sim. Então hoje o pessoal entende. É porque nessa classe não tinha classe, né? Não tinha o negro, não tinha o gay, não tinha a mulher, a classe. Era um operário cis, hétero branco. Cis, hétero branco. Um homem que era minoria na classe. Exato. Não era classe. Exato. No nosso caso, no Brasil. A fantasmagoria chamada classe. No caso do Brasil, que você tem genocídio e escravidão como uma base da acumulação primitiva, como é que você. Né? Como é que a classe é? Como é que é aquele operário russo? Homem hétero, sim. É isso, não é. Né? Mas enfim, isso aí pelo menos foi incorporado. Mas nós não incorporamos alguns aspectos. Um internacionalismo realmente profundo, uma visão intergeracional e uma visão para além da nossa espécie. Isso tudo precisa entrar também. A gente volta a conversar sobre isso. Tá certo. Já passamos. É 1 hora já. O Alexandre... Mas, assim, eu queria, Alexandre, depois, que nos comentários, tu pudesses entrar... olha, só quero dizer o seguinte, o companheiro Davi Moreno, do sindicato lá do Instituto Federal de Educação. Grande Davi. A Clara, que é do centro acadêmico aqui da filosofia. A professora Adriana Pessoa. Grande Adriana. Um abraço, querida. Faz um comentário, a concepção especista. Bom, vocês vão ler o comentário dela, só vou ler aqui também. A concepção especista ainda permanece nos discursos. Terrenos somos todos, animais humanos e não humanos, inclusive socialmente, considerando a necessidade senciente deles. E, é claro, incluindo também as demais espécies vegetais e minerais. Depois ela faz terrenos ou terranos. Bom, então a gente queria agradecer os comentários e agradecer ao Alexandre. Eu queria que voltasse, a gente combinar depois, você voltar aqui, para essas discussões mais políticas e filosóficas. Tá certo. Eu queria, esse primeiro encontro, essa explicação mais científica, digamos assim, né? E eu queria depois que nos comentários você botasse uns links. Pode ser, tranquilo. Tá certo? Chego em casa. Eu vou começar a pedir para os nossos amigos. Pois para quem não conhece, eu tenho um blog, canal do YouTube e fanpage no Facebook, tudo com o mesmo nome, chamado O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei. Perfeito. O que você faria se você mais coloca os links? Porque aí a nossa ideia doravante é a gente pedir para os nossos convidados indicarem links de textos, ou seus próprios, ou de outros autores, enfim, que ajude a gente a pensar as questões que nós discutimos aqui. Pois, camarada, obrigado. Grande prazer estar com você hoje aqui. Foi ótimo e eu vou rever. Vamos rever. A gente pede que vocês também compartilhem para os amigos, na sua linha de tempo, nos grupos que vocês fazem parte. Enfim, para que as questões que a gente discuta aqui possam ter algum impacto, enfim, promover ou contribuir para alguma discussão pública. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre.